vírus é um ser vivo, como ele se multiplica? A outra parte, qual a porcentagem de contaminação de uma população para chamar de pandemia? Deixa que eu respondo. Eu já tenho a resposta pronta, não tem problema. Tá? Fala aí, vírus é um ser vivo. Ela fez uma pergunta como também. Ele se multiplica. Hein? Eu vou completar rapidinho, vou completar com uma pergunta também que ela fez, a própria Juliana, que aí o Vitor emenda também, que ela disse assim, dá para comparar a peste negra com o coronavírus? A peste negra, por que a peste negra foi considerada a pandemia? Qual a porcentagem de letalidade da peste negra e da Covid? Basicamente, a peste negra já começa, é uma bactéria. Mas o Vitor complementa. Então tá bom. Então tá bem. É o seguinte, vamos começar falando aí de diferença entre o que a gente chama de pandemia. Pandemia, o que acontece muita gente acha que uma doença, para ser uma pandemia ou uma endemia, ela precisa ser um patógeno transmissível. Não. A gente pode considerar endemia diabetes. Então, nós temos um surto de epidemia de diabetes que se tornou uma endemia. Ou seja, um surto de epidemia que se tornou uma endemia. Uma pandemia? Pode, vamos dizer que todo mundo na Terra começou a comer chocolate o dia inteiro e virou diabético. É uma pandemia. Por quê? Porque é uma doença que, mesmo não sendo transmitida, Então, o que acontece é o seguinte, pandemia é quando a gente tem um índice global, ou então a gente tem um índice alarmante que pode se tornar global. A gente tem uma transferência dessas doenças para outros locais, não necessariamente transmissíveis por algum tipo de patógeno, e sim uma doença que possa estar acarretando, porque, por exemplo, o alto índice de infartos no mundo, aí vamos dizer que tem uma endemia em um local, vamos dizer que já está falando de São Paulo, todo mundo estressado, e temos uma epidemia de infartos em São Paulo. Como assim epidemia de infarto? Isso é ridículo. Tem que ser passado por alguma coisa? Não. Temos uma epidemia de infarto porque as pessoas estão estressadas. Pode acontecer. Então, uma epidemia acontece um surto local. Temos uma endemia que se tornou um aspecto normal, como a dengue. E temos uma pandemia porque isso se tornou uma coisa maior que começou a tomar a nível nacional e se tornar global. Então, está aí a parte de diferenciação. E a parte de replicação. O vírus, ele se replica, ele tem necessidade, por ele não ser multiplicável, autônomo, ele precisa pegar alguma célula, pode ser célula branca, célula vermelha, ele vai pegar uma célula do corpo, vai injetar o seu RNA ou o seu DNA e vai tornar a célula uma escrava que vai multiplicar, e aí tem o nível que a gente pode fazer, tem variantes de cada tipo de vírus, que pode simplesmente a célula eclodir, implodir, mas isso aí não é o caso. Então, o que acontece ela se multiplica através da injeção do DNA ou RNA, que vai fazer a célula se tornar um zumbi, vai se multiplicar até simplesmente a célula explodir com milhões de vírusinhos que vão pegar outra onda de células e começa aí de novo blá, blá, blá. A outra parte aí é da peste negra. A peste negra simplesmente não tem nada a ver com o aspecto ligado diretamente a ser, como é uma bactéria e o vírus, mas tem a ver com o aspecto pandêmico, sim, até porque a gente tem no circuito da peste negra a primeira quarentena, o chamado novo lockdown, né? A quarentena foi estabelecida, se eu não me engano, foi na França, e simplesmente não deixavam ninguém atravessar, porque eu não sei o que você tem, meu amigo. Se aparecer a 100 metros da minha vila, 100 metros é onde a minha flecha atinge, é onde vai chegar em você. Não chega. Era assim que várias vilas pequenas, com medo, e muita gente se mudou para o interior. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo e simplesmente estavam se isolando, e onde se isolava não estava morrendo mais tanta gente. Só que pessoas, quando tentavam entrar na cidade, acabavam por trazer. E aí você fala, o lockdown dá certo? Meu amigo, quando o negócio lá de baixo aperta, o lockdown faz você ter cagaço. Então, simplesmente, se você fala que 1% das pessoas
só estão morrendo, e um parente seu fala que vai para sua casa fazer uma festinha, você faz, vê o Tirolipa, o Whindersson, fazendo festança na casa, você não dorme do lado dele lá, ele entope a casa. Agora, vai você, naquela época, falar que ia visitar um parente, ele fala, mas, meu amigo, eu te mato com pedra, se você vir para cá. O índice de mortalidade está 100% se você pega. 100% que você pega. Pegou, morre. Quem não morre fica tão desfigurado que não vai ter como passar para frente o gene. Então, meu amigo, não vem para cá, não. Aí, simplesmente, você pega na história o lockdown, ou seja, a quarentena dá certo, sim, quando é feito. Então, os dados acabam sendo comprometidos por cultura local. Ah, fizemos lockdown no Brasil. Mentira. Mentira, por quê? É mentira da autoridade? Não. É mentira porque não há simplesmente uma sessão de justiça impositora. Você não fala, vai para casa e dá 2 cacetes, quando o primeiro fala assim, primeiro morto sem ser Covid por espancamento de polícia. Polícia é liberada para espancar o cara. Caralho, eu não saio de casa. Eu não saio de casa. Agora, como é que você fala também para uma população dessa? Isso aí o Rubem vai falar muito bem aí, meu irmão. Como é que você fala para uma pessoa dessa que ganha, às vezes, 300, 400 reais por mês, paga para a Ampla quase isso de luz, aqui no estado do Rio, você fala que ele não pode trabalhar. Ele vai espancado trabalhar. E aí tem mais uma coisa que ela falou também. Faltou mais alguma coisa do que ela falou? Está fechado o seu microfone. Tem um dado aqui que ela falou aqui que eu posso responder daqui tranquilamente. Ela pergunta qual foi a porcentagem de letalidade da peste negra. Ô, Juliana, a letalidade da peste negra é quase 100%. Em torno de 99% de letalidade de quem pegou, contraiu a doença na época. Tá? E a população, em geral, calcula-se que de 50% a 60% da população geral da Europa morreu. A Europa levou 200... que o Vitor é especialista, não tem obrigação de saber disso. Isso é um dado histórico. Tá? Então é o seguinte, a peste negra ela aconteceu em 1347 e se estendeu, teve o ápice e se estendeu até 1351, mais ou menos. Só para você ter ideia, a população europeia só foi igualar 200 anos depois para recompor o número de 1347. Ou seja, em 1557 que a população europeia conseguiu chegar ao nível de população de 1347. O índice de letalidade, que leva em consideração o número de contaminados, você pode calcular em 99,9%. Era um milagre alguém escapar. Milagre absoluto. Pegou, morreu. Diferentemente, graças a Deus, da Covid. A Covid está em 2%, 3%. Ela é 99%. Pode aí botar 99%. Se quiser acrescentar alguma coisa, Vitor, pode acrescentar, que eu vou passar a bola para o Rubem aí. Isso. Eu vou finalizar botando o que a gente consegue falar de um dado alarmante, não índice, um dado alarmante que a gente tem em torno dessa parte que as pessoas têm muita dúvida. Por exemplo, eu pergunto diretamente a quem está ouvindo a gente aqui e que pergunte a outras pessoas também. Quando você simplesmente ouve ou vê no filme isso, algum tipo de pandemia, ou uma epidemia que pode se tornar, que aparece sempre aquele macaquinho na floresta, bonitinho, aí contamina todo mundo, daqui a pouco todo mundo está morrendo. Aí você vê aquilo ali e você pergunta a si mesmo, qual é a preparação que nós temos para poder passar por isso? Quando que foi colocado ou sugestionado pelo órgão de saúde mundial, ou então do nacional, ou então da sua localidade, como eles te preparam para algum tipo de epidemia, surto, ou qualquer coisa do tipo, que o Brasil ele não tem muito negócio de desequilíbrio natural, né? Então, a população acaba não se preparando para desastres como tsunamis, como terremotos, furacões.
Então, mas tem doenças, mas ninguém prepara as pessoas. E aí você pergunta, se não preparam a gente, preparam quem para isso? E lá fora? Se você for ver, todo mundo hoje em dia está no esquema de corre-corre e fazer o máximo de dinheiro possível. Não é só você. Pode procurar aqui, eu duvido que consiga achar, se não está lavando dinheiro, claro, um cientista que trabalhe como cientista puramente aqui no Brasil. A ciência aqui no Brasil, cientista é tudo ruim. Não tem como você simplesmente ser cientista se ninguém te paga para isso. Então, você tem que ser professor, você tem que ser o que for e ser cientista também. E aí você fala, como é que não estão tentando levar a sério? Por que está tudo se alastrando? O problema todo é medicina, a medicina está muito avançada, a gente já está com vacina, isso é impensável. Então, o que a gente tem? A parte é totalmente demográfica, a parte política, é tudo isso que influencia, porque se você falar, e aí, tem como solucionar? Tem como acabar? Tem. E se a gente solucionar, o que acontece? Todo mundo morre de fome, a economia vai para o espaço, e dá para fazer? Dá para fazer. Se a gente perder também parte da população, porque todo mundo está adequado ao seu parâmetro de sobrevivência. Então, você quer seu carro, você quer sua casa, você quer botar seu filho na escola. Ninguém está querendo e ninguém está se preparando a viver num bunker, igual alguns doidos aí, viver num bunker com comida contada e você ensinando seu filho o ABC a contar. Todo mundo ainda está tentando pressionar para poder voltar a tudo a normalidade. Mas você já se perguntou qual é o problema se a escala ela é política e demográfica e não medicinal? Porque medicinalmente nada a gente vai conseguir cura de uma hora para outra, mas a gente está anos-luz já do que era antigamente. A gente consegue ter um protocolo de tratamento muito diferenciado que você pode fazer, às vezes, se começar no iniciozinho, você não vai passar nem no médico. Então, os protocolos eles estão muito aprimorados, os médicos ruins estão conseguindo salvar vidas com protocolos já de cabeceira, porque já se sabe como é que ela se proclama, mas antes disso você precisa o quê? De pelo menos 1 ano de matança da doença, e é o que está acontecendo. A gente está agora conseguindo saber o que ela faz para agora conseguir conter. E, mesmo assim, o que desequilibra a parte medicinal é a parte política. Então, não adianta botar a culpa no órgão mundial de saúde, que eles não vão falar que não sabem exatamente o porquê acontece esse desequilíbrio, onde tem mais, onde tem menos, porque simplesmente eles vão falar que não sabem direito e as pessoas se desesperam. Assim, a gente não sabe exatamente. Como assim? Se eles que são autoridades têm não sei quantos milhões de cientistas, gente, você não bota 80 milhões de cientistas com um cérebro gigante, cada um pensa diferente. É igual você falar assim, como é que é? Tem milhões de cientistas e quem desenvolveu a relatividade foi Einstein. Se não fosse ele. Pessoas muito inteligentes, mas às vezes aparece um cara que não é tão inteligente e pergunta, e por quê? E aí todo mundo, porra, é mesmo, eu sou um gênio e acabo trabalhando para outro que, na verdade, ele que é o gênio. Eu simplesmente tenho a dádiva de saber fazer cálculo, de fazer coisas que ele não sabe, mas quem começou a questionar o andar, quem começou a questionar protocolos, quem tentou colocar coisas novas, quem tentou aprimorar e avançar. Você quer ser tratado de câncer hoje como é tratado há 20 anos atrás? Se chama mudança. A gente vai mudando, se aprimorando.